E os avanços na área de reprodução animal têm se tornado frequentes no país nos últimos 20 anos e fez com que o Brasil se tornasse referência mundial em reprodução animal. Isso porque o Brasil é o país líder quando se fala em produção de embriões in vitro. Somente em 2016 foram comercializadas mais de 12 milhões de doses de sêmen. A venda desse material genético reflete diretamente nos investimentos de tecnologia de reprodução, como, por exemplo, a inseminação artificial em tempo fixo, a IATF. E a rentabilidade da pecuária com IATF é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre tecnologia de reprodução e rentabilidade com a implantação da IATF, eu estou aqui recebendo o médico veterinário e consultor da Personal Pack, Bruno Xavier Ferreira. Bruno, muito bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, produtores. Agradeço o convite e vamos falar um pouquinho da técnica. É muito bom ter você aqui junto com a gente para a gente falar sobre um assunto tão vasto, tão importante. Nos últimos 20 anos, o Brasil tem se tornado referência mundial quando se fala em melhoramento genético e também em reprodução. E essa tecnologia é tão próspera que o mercado, embora tenha caído a comercialização de sêmen, que caiu 7%, o mercado apresentou uma alta de 5% somente em 2016. Fala um pouquinho para a gente, isso também reflete na rentabilidade dentro da porteira? O Brasil ele também tem aumentado a rentabilidade para o pecuarista que faz a IATF? Sim, Antônio, é interessante a gente tratar esse assunto, principalmente nesse cenário. Sim. Porque a gente tem visto que algumas fazendas que já têm implementado o programa, já está se inserido no programa, tem um aumento em cerca de 8% somente nos nascimentos. Então isso para o pecuarista de cria, que é aquela atividade mal vista, né, que tem uma rentabilidade pequena, mostra que a aplicação da técnica corretamente leva a índices melhores na reprodução, que consequentemente é o futuro boi, é a futura carne na prateleira. Então, um aumento no incremento da prenhez, na concentração do cio, na concentração da aparição desses animais leva com que aumenta a taxa de desmame, a taxa de desfrute, o peso médio ao desmame. Então a gente tem visto que as fazendas que aplicam a tecnologia bem aplicada, cerca de 25% no aumento da rentabilidade dentro do processo. Vamos falar sobre os fatores que fazem com que a IATF dê certo. Conta pra gente o que o produtor deve observar para iniciar um planejamento de IATF? Então, a IATF ela é um processo muito vasto, né? Então, são vários fatores. A reprodução é um processo muito melindroso. Então, desde a estrutura da fazenda, a parte de curral, cerca, pastos, divisões de categorias das matrizes, a equipe muito bem treinada, muito bem inserida dentro do processo. Esses são alguns fatores, mas o fator mais importante que eu queria deixar claro aqui para o produtor se você tem um interesse na técnica, contrate alguma equipe, porque cada caso é um caso, cada fazenda é uma fazenda, chame um veterinário, chame uma empresa capacitada para fazer o diagnóstico da sua propriedade e vai ser muito mais bem solucionado o problema ou levando à implantação da técnica na fazenda. Os dados mostram que as fazendas que implantam IATF apresentam uma maior rentabilidade, um retorno financeiro econômico. Quais os índices que comprovam isso, que comprovam que a IATF é eficiente na rentabilidade? Então, o primeiro índice, o primeiro fator, né, que a gente leva em consideração é o número de prenhez. Então, a gente tem um aumento da taxa de prenhez da fazenda, consequentemente, a gente tem um aumento da taxa de nascimento. Você tem como você dissemina uma genética normalmente superior dentro do rebanho, você aumenta o peso a desmama desses animais, as matrizes, as futuras matrizes vão ter uma carga genética superior às mães, a taxa de desfrute aumenta também, então você consegue vender mais animais porque você está repondo melhores animais dentro da propriedade. Um fator muito interessante da IATF é que você consegue encurtar ou trazer a aparição da matriz, a primeira aparição dela mais cedo, então ela fica menos tempo ociosa dentro da propriedade. E isso leva a um aumento da rentabilidade do processo.
O Brasil se tornou referência nos últimos 20 anos em reprodução genética. O Brasil até exporta essa tecnologia. De que forma que a IATF mudou a pecuária nos últimos 20 anos? Então, Antônio, é interessante isso porque com essa disseminação de material genético, você hoje consegue inseminar muitas matrizes com um material genético que antes só viria de um touro ou seria trazido por uma inseminação convencional. Então, um exemplo muito claro disso é o cruzamento industrial. Então, você consegue trazer uma raça britânica com uma raça zebuína e esse choque genético, a gente chama de heterose, produz um bezerro muito mais produtivo do que um bezerro produzido entre duas raças iguais. Então, esse fator foi um dos fatores preponderantes, vamos falar assim, a disseminação de uma genética de qualidade em larga escala, creio eu que foi o que levou a gente a aumentar muito a produtividade da IATF. Segundo as pesquisas que eu acompanhei, parece que no início, há 20 anos, os índices de prenhez eram bem baixos. E nesse decorrer desses 20 anos, os índices de prenhez aumentaram? Então, Antônio, essa técnica, vamos colocar, o Brasil não é pioneiro, mas a gente tem um estudo, a gente estudou muito, a gente implanta muito ela dentro das fazendas. E, sim, no início, como a gente estava aprendendo, então os índices eram baixos. Mas há uns 10 anos a gente mantém uns patamares de índices em torno de 50%. Então, de 100 vacas, 50 vacas com uma inseminação estariam prenhas, né? Então, seria interessante que você concentra todo o nascimento desses animais e o que leva toda aquela parte de aumento de ganho do peso da desmama, futuras matrizes. Então, essa concentração da inseminação com a taxa de prenhez no 50% levou a esse incremento da rentabilidade. 50%, isso daí atualmente ou antigamente? Não, você tá falando? atualmente. Hoje, antigamente girava em torno de 10%, 20%. Né? Então, com o andar da carruagem, a gente foi estudando, foi aprimorando os processos, os hormônios, os horários, e hoje está bem equalizado. Quais os principais fatores que interferem na prenhez? Isso aí são N. Mão de obra, o sêmen, a estrutura, o manejo, a nutrição. Então, assim, são vários fatores. Se um fator desse tiver aquém do ideal, a gente vai ter uma interferência na IATF. Então, é por isso que a gente preza por todo o processo está muito bem conciso, por isso a gente fala de trazer um técnico, trazer uma equipe de capacidade para gerir esse sistema, porque um fator desses interfere no resultado final da IATF. E se interfere, o produtor ele não pode ter também o risco de perder dinheiro, né, perder lucratividade. Justo. Então, a técnica funciona, tá? A técnica já está bem fixada, já está bem, as bases da técnica já estão bem concretadas, vamos falar assim. Então, por isso é importante, como são vários fatores, a gente tem que pensar em que todos esses fatores estejam bem equalizados para a gente não ter um problema lá na frente. E por isso é importante também o pecuarista ter um médico veterinário na propriedade ou uma assistência, né? Sim. É bom ter sempre uma pessoa de capacidade que tem experiência no assunto, tá junto com ele, né? Para ir para o mesmo caminho e nos objetivos que ele deseja. Para acompanhar. Isso. Bruno, muito obrigado pela participação. Obrigado, Conversamos Antônio. com o médico veterinário Bruno Xavier, ele também que é consultor da Personal Pack. Bruno, até mais. Muito obrigado. Obrigado, Antônio.